Olá, ora cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Jane Austen, uma escritora inglesa nascida em 1775 e falecida em 1817, cujas obras mais conhecidas são Orgulho e Preconceito e Sensibilidade e Bom Senso, romances intemporais que têm atravessado os séculos e continuam sempre atuais e apreciados por leitores de todo o mundo. Jane Austen nasceu a 16 de dezembro de 1775 em Steventon, no Hampshire, na Inglaterra, filha do reverendo George Austen, o parco anglicano local, e da sua esposa Cassandra. O reverendo Austen complementava os rendimentos familiares dando aulas particulares a alunos que residiam na sua casa. Os Austen tinham 8 filhos, 6 rapazes e 2 meninas: James, George, Edward, Henry, Cassandra, Francis, Jane e Charles. Portanto, Jane era a segunda mais nova e Cassandra 2 anos mais velha. As 2 irmãs ocuparam toda a vida o mesmo quarto e eram confidentes, tendo trocado muita correspondência que hoje é conhecida. Em 1783, Jane e Cassandra foram para a casa da Sra. Cowley, em Southampton, para prosseguir a educação sob a sua tutela. Porém, tiveram de regressar a casa devido a uma doença infecciosa que se espalhou lá em Southampton. Entre 1785 e 1786, ambas foram alunas do internato Abbey, em Reading, o único lugar onde as irmãs receberam educação fora do ambiente familiar. Esta escola, onde aprenderam a desenhar, a tocar piano, etc., pode ter inspirado o internato da Sra. Goddard, que aparece no romance Emma. O reverendo Austen tinha uma ampla biblioteca e, segundo a própria autora conta nas suas cartas, também ela, como a sua família, eram ávidos leitores de romances e não se envergonhavam disso. A biblioteca da família era o seu lugar preferido quando Jane regressava do colégio. Jane lia obras de Fielding, de Richardson ou de Francis Burney. O título de Orgulho e Preconceito, por exemplo, foi retirado de uma frase dessa autora do romance Cecília. Os Austen faziam representações teatrais lá na reitoria de Steventon, graças à colaboração da sua prima, a Elisa de Feuillide, a quem Jane dedicou Amor e Amizade, um conjunto de pequenas novelas e contos epistolares escrito aos 15 anos, mas só editado muito depois da sua morte. Torna-se difícil precisar o momento em que Jane Austen começou a escrever, mas os seus cadernos de notas atestam que o seu talento despertou em tenra idade. Sendo de uma família que promovia a aprendizagem, a leitura e as letras, Austen desenvolveu um talento especial que a levou a desejar compor textos, representando sempre neles os valores familiares que ela achava importantes. Em 1791, aos 19 anos, já dispunha de um bom número de manuscritos armazenados. Os seus primeiros trabalhos caracterizam-se por serem ligeiramente mais curtos do que as obras depois mais maduras e por estarem no inglês mais simples, fácil e livre de ornamentos próprios da maioria dos autores. Com 17 anos, Jane Austen escreveu a sua primeira obra completa, Lady Susan, uma novela no qual expõe as relações pessoais das pessoas daquele tempo. Entre 1795 e 1799, Jane Austen começou a redigir as primeiras versões dos seus romances mais importantes. Por volta de 1794, Cassandra ficou noiva de um ex-aluno do seu pai, era o Thomas Fowle. Entretanto, ele decidiu ingressar no exército como capelão e foi enviado para as Caraíbas. Infelizmente, contraiu febre amarela e morreu em 1797. Deixou em testamento a Cassandra uma herança de 1000 libras, que rendia cerca de 50 libras por ano. Cassandra nunca se recuperou desse golpe e nunca se casou.
Quanto a Jane, teve em 1795, aos 20 anos, um breve caso de amor com Thomas Lefroy, parente irlandês de uma sua amiga. Em janeiro do ano seguinte, portanto, ou seja, 1796, escreveu à sua irmã dizendo que tudo tinha terminado, pois ele não podia casar por motivos económicos. Pouco depois, uma tia de Lefroy tentou aproximar Jane do reverendo Samuel Blackwell, mas ela não se mostrou interessada. Em 1800, o seu pai decidiu mudar-se para Bath, um ponto de encontro da aristocracia britânica, cidade que Jane não apreciava muito. Nessa época, a família costumava ir à costa todos os verões e foi numa dessas viagens que Jane conheceu um homem que se enamorou por ela. Quando partiu, decidiram voltar a ver-se, mas ele morreu. Não se sabe se esse namoro terá afetado Jane Austen, mas alguns consideram que foi a inspiração para a obra Persuasion, Persuasão. Em dezembro de 1802, estando Jane e Cassandra com a família Big perto de Steventon, Harris Big Wyther pediu Jane em casamento e ela aceitou, mas no dia seguinte rompeu o compromisso e voltou com a Cassandra para a casa delas em Bath. Tal como Cassandra, também Jane nunca se casou. E viveram então juntas toda a sua vida. Em 1803, Jane Austen conseguiu vender o seu romance A Abadia de Northanger por 10 libras esterlinas, mas o livro só viria a ser publicado postumamente 14 anos depois. É possível também que nessa ocasião tenha começado a escrever The Watsons, mas rapidamente a abandonou. Em janeiro de 1805, o seu pai morreu, deixando a esposa e as filhas em situação economicamente precária. Elas passaram a depender dos outros filhos e da pequena quantia que a Cassandra herdara lá do seu prometido. Em 1806, a mãe e as filhas mudaram-se para Southampton, perto da marina de Portsmouth, o que lhes permitia visitar frequentemente os seus irmãos Francis e Charles, que serviam na marinha. Em 1809, as senhoras mudaram-se para Chawton, perto de Houghton e de Winchester, onde o seu irmão Edward lhes cedeu uma pequena casa dentro de uma das suas propriedades. Esta casa tinha a vantagem de ser em Hampshire, portanto o mesmo condado da sua infância. Uma vez instaladas, Jane retomou as suas atividades literárias, escrevendo furiosamente. 5 dos seus 6 romances foram escritos ali, enquanto a Cassandra cuidava das tarefas domésticas. Reviu então o Sensibilidade e Bom Senso, que foi aceito por um editor em 1810 ou 1811, apesar da autora assumir os riscos da publicação. Foi publicado de forma anónima em outubro com o pseudónimo By a Lady, portanto, por uma senhora, diríamos em português. O romance teve algumas críticas favoráveis e os lucros de Jane Austen foram à volta de 140 libras esterlinas. Animada pelo êxito de Sensibilidade e Bom Senso, a autora tentou também publicar Orgulho e Preconceito, que foi vendido em novembro de 1812 e publicado em janeiro de 1813. A identidade da autora começou a difundir-se graças não só à popularidade da obra, mas também a indiscrições da família. Nesse mesmo ano, foi publicada a segunda edição das suas obras. Em maio de 1814 surgiu Mansfield Park, o Parque de Mansfield, obra da qual se venderam todos os exemplares em 6 meses. Era o seu irmão Harry Austen, que vivia em Londres, quem se encarregava de negociar com os editores. E quando Jane ia a Londres, hospedava-se lá na sua casa. Em 1813, Harry foi tratado pelo Sr. Clark, que era o médico do príncipe regente, o qual, ao descobrir que Austen era a autora de Orgulho e Preconceito e de Sensibilidade e Bom Senso, obras que ele apreciava muito, pediu ao médico que solicitasse lá a Harry que o romance seguinte da autora lhe fosse dedicado. Em Chawton, Jane Austen não tinha a mesma privacidade que em Steventon, e é famosa a anedota narrada pelo seu sobrinho James Edward Austen Light acerca da porta chiante
que Jane solicitou que não fosse reparada, pois a avisava rapidamente da chegada de algum visitante para lhe permitir esconder a tempo, não é, o manuscrito em que estava a trabalhar. Em dezembro de 1815 foi publicado Emma, dedicado ao príncipe regente, conforme tinha sido pedido. E no ano seguinte saiu uma nova edição de Mansfield Park, portanto o Parque de Mansfield. Esta segunda edição não teve o êxito das obras anteriores e as perdas desequilibraram um pouco as receitas que tinham dado a primeira edição. Austen começou a escrever Persuasion em agosto de 1815, mas um ano depois começou a sentir-se mal. E no início de 1817 ainda começou a escrever Sanditon, porém teve que abandonar a obra devido ao seu estado de saúde. Para receber tratamento médico foi levado para Winchester, onde faleceu em 18 de julho de 1817. Tinha 41 anos de idade. Na época não se sabia a causa da sua morte. Hoje considera-se que foi doença de Addison. Está enterrada na Catedral de Winchester. O epitáfio, lá na Catedral de Winchester, não menciona que foi a autora, enfim, dos seus conhecidos romances. Em 1872, depois do sobrinho, do James Austen Light, publicar as suas memórias chamadas A Memoir of Jane Austen, foi colocada uma nova placa explicando a sua condição de escritora e salientando: ela abriu a sua boca com sabedoria e na sua língua reside a lei da bondade. No seu testamento, Jane Austen legou tudo o que tinha à sua irmã Cassandra. Os romances Persuasion, portanto a persuasão, e a abadia de Northanger Abbey, foram preparados para publicação pelo seu irmão Henry Austen, e foram publicadas em 1817. Da mesma forma que nas obras anteriores, o seu nome não consta, mas é citado apenas que se trata da mesma autora das outras obras, e traz uma nota biográfica sobre o autor, onde anuncia a sua morte. As obras, aquelas incompletas, The Watson e Sanditon's, foram, pois, completadas e publicadas posteriormente por uma sobrinha no ano de 1871. O único retrato de Jane Austen considerado autêntico é um desenho realizado para ilustrar aquelas memórias do James Austen Light, pois numa reinterpretação que foi realizada na época vitoriana a partir de um desenho da sua irmã, da Cassandra. Todas as variações de retratos da Jane Austen que podemos encontrar, enfim, atualmente, foram criadas a partir deste. Não se conhece outro retrato dela. Na British Library, também lá de Londres, encontra-se uma caderneta oferecida pelo seu pai e ilustrada pela sua irmã Cassandra, onde Jane escreveu as suas primeiras histórias. Também se encontrou ali os manuscritos dos últimos capítulos da Persuasão e um pequeno escritório em madeira, provavelmente onde ela trabalhava. Existem 2 museus dedicados a Jane Austen. O Jane Austen Center, em Bath, que é um museu público, situado numa casa georgiana na Gay Street, onde a Austen residiu no ano de 1805. E depois também o Jane Austen's House Museum, que está instalado lá naquela cabana de Shotton, em Hampshire, que é o lugar onde ela viveu entre 1809 até morrer. A Jane Austen viveu numa época de transição entre o período georgiano e o período vitoriano. Trata-se da regência do futuro Jorge IV, príncipe de Gales, na altura, durante a enfermidade do seu pai, que era o Jorge III. A obra literária de Jane Austen caracteriza-se por descrever com mais precisão a sociedade rural dessa época georgiana, e não tantas mudanças sofridas com a chegada da modernidade, que convém enquadrarmos um pouco. A transição baseou-se essencialmente em 2 fatores. Por um lado, a Revolução Agrária, prévia à Revolução Industrial, e as suas importantes repercussões sociais. E, por outro lado, as guerras napoleónicas e a extensão do Império Britânico pelas colónias. Quanto à Revolução Agrária, a população
na altura, autossustentava-se pela primeira vez na história da Grã-Bretanha, graças às inovações introduzidas nas técnicas de cultivo da terra. E isso provocou um aumento da população, que, por sua vez, impulsionou a economia, né, para satisfazer o aumento de procura de toda essa população. Consequentemente, deu-se um grande crescimento industrial, iniciando-se um êxito da população do campo para a cidade, à procura, portanto, de emprego nas fábricas. A antiga ordem hierárquica, que situava a nobreza e os seus bens no topo, sofreu um processo de mudança, surgindo novas formas de enriquecer. Uma classe social até então minoritária começou a fazer-se notar e a ganhar importância, que era a burguesia. Primeiro a alta burguesia agrária e depois a burguesia industrial. Por outro lado, as guerras napoleónicas, né, que foram entre 1804 e 1815, abriram outro tipo de profissão, que era a dos militares. Profissão que depois continuou em alta nos anos seguintes, devido à expansão do colonialismo. Apareceram heróis nacionais, como o Duque de Wellington, o Lord Nelson, e isso acrescentou mais uma aura de romantismo à profissão, e muitos quiseram seguir a carreira militar. Esta era caracterizou-se também pelas mudanças sociais no aspecto político. Foi a época das campanhas para a abolição da escravatura, da reforma das prisões e das críticas à ausência de uma justiça social. Foi também a época em que os intelectuais começaram a defender políticas de bem-estar social e se construíram orfanatos, hospitais e escolas paroquiais. Esta evolução teve como consequência, ao nível da literatura, nomeadamente, o ressurgimento do romance e a discussão se esse realmente era um género literário e qual era a sua qualidade literária. O renascimento do romance, ou da novela, como queiramos chamar, está intrinsecamente relacionado com o florescimento da classe média, que, ao contrário da nobreza, não havia sido educada com os clássicos. Não conhecia o latim, nem o grego, nem tampouco compartilhava o interesse pelos temas das literaturas clássicas. Assim, um novo tipo de leitores propiciou um novo tipo de literatura. Outro fator importante era a imprensa, que tinha tornado possível a aquisição de livros, enfim, pelas classes mais pobres. O número de livros publicados cresceu e o número de leitores aumentou, estimulando também, com isso, a profissão de escritor. Ao contrário do que se queria fazer crer nesse tempo, hoje reconhece que mais de metade dos autores dessa época eram mulheres, que, através da escrita, conseguiam uma certa independência económica. Foi o caso da Jane Austen. Não obstante, a qualidade da maioria dessas obras deixava muito a desejar, pois estava cheia de tópicos e clichês de linguagem e de personagens. Não é de admirar essa situação, pois a mulher era educada para cumprir as suas funções de esposa e mãe e obedecer ao seu marido. Havia na altura numerosos tratados de conduta para mulheres jovens, popularizados no século XVIII, que ensinavam doutrinas morais e se focavam na educação, nos aspectos domésticos, na religião e nos talentos femininos, escamoteando outros conhecimentos que, enfim, as poderiam tornar menos desejáveis aos olhos masculinos. A escrita de Jane Austen marca a passagem do neoclassicismo para o romantismo e, quando ela era ainda criança, começou por escrever novelas para a família, que foram em parte publicadas naquele Amor e Amizade de 1922. Na sua produção literária, são considerados habitualmente dois períodos, entre 1792 e 1798, em que ela escreveu A Sensibilidade e Bom Senso e O Orgulho e Preconceito, e a partir então de 1811, quando escreveu o Mansfield Park, o Parque de Mansfield, de 1814, a Emma, de 1816, e Persuasão, que saiu, portanto, como diz, postumamente em 1818, obra que ela, portanto, tinha deixado inacabada. A Jane Austen defendeu o romance como um género de qualidade e não como aquelas novelas vulgares na época, introduzindo discussões
sobre a literatura praticamente em todas as suas obras e criticando aquelas obras de segunda categoria, não é? Com textos carregados de ironia subtil, os seus romances buscavam retratar a sociedade provinciana da época e a busca das mulheres para conseguir um casamento como única forma de ascenderem socialmente. Com o seu poder de observação do cotidiano, reuniu material suficiente para dar vida às personagens das suas obras, com uma aguda percepção psicológica e uma ironia subtil dissimulada pela leveza da narrativa. Uma curiosidade é que a Jane Austen viveu isolada fisicamente do mundo literário. Não conheceu nenhum dos autores contemporâneos, nem por carta, nem pessoalmente. Publicava sob pseudónimo e poucos dos seus leitores conheciam o seu nome. Não será fácil mencionar qualquer outro autor notável que tivesse tido uma obscuridade tão completa. Mas, embora afastada fisicamente, não é verdade que a Jane Austen tenha sido uma escritora isolada da influência dos outros autores do seu tempo, pois ela lia muito e cita obras de outros autores nos seus livros, umas vezes para elogiar, outras para criticar. Ora, como referi, durante a época de Jane Austen não existia um sistema de educação propriamente dito, não é? A educação das crianças, no caso das famílias mais abastadas, era feita através de tutores, ou então nas escolas dos presbitérios, não é? Também era comum mandar os filhos rapazes para viver em casa de um tutor, como era o caso do pai da Jane Austen. Ao crescer nessa casa, pode-se supor que ela se tornou uma mulher bastante instruída, não é? Para o seu tempo. A propósito daqueles talentos femininos, não é? Como eu falei, aproveito para introduzir aqui, ainda que de uma forma necessariamente breve, porque o tempo não dá para tudo, o livro que eu andei a ler esta semana, que é o Orgulho e Preconceito, claro. Há muitas passagens em toda a obra da Jane Austen dedicadas aos talentos. Porém, se há algo que todas as obras da autora têm em comum, é que nenhuma das suas heroínas está muito interessada neles, nesses talentos femininos. São invocados por regra como crítica ao sistema de educação da época e ao papel subalterno que era atribuído à mulher na família. Mas vejamos como, na ordem social, o que se entendia por talentos que uma mulher que busca marido deve cultivar para atrair a atenção de um candidato. Vou ler-vos uma deliciosa passagem que nos mostra isso mesmo e nos ajuda também a caracterizar as principais personagens masculinas e femininas do romance. Trata-se de um debate aqui entre as personagens, digamos, centrais do romance, em que a Elizabeth Bennet, discute com o Mr. Darcy, o Mr. e a Miss Bingley e a Mrs. Hurst em Netherfield, sobre o que comumente era o protótipo ideal de uma dama. Ora bem, antes de começar a ler, queria talvez explicar um bocadinho estes nomes e este local. Aquele Netherfield era um palácio que o Mr. Bingley tinha acabado de comprar lá na zona onde vivia uma família que tinha 5 filhas. E, enfim, o grande objetivo da mãe era conseguir casamento para as suas filhas. As 2 filhas mais velhas eram a Elizabeth e a Jane. E então, o Mr. Darcy, que aqui aparece referido, vai ser o pretendente da Elizabeth. Ele era um grande aristocrata, muito rico, e ela já era uma família relativamente pobre, viviam dos rendimentos da sua pequena quinta, onde residiam. A outra irmã, a Jane, essa arranjou um caso com este Mr. Bingley, o tal que veio aqui comprar a vivenda, que era muito amigo do Darcy, e que, então, vieram os dois passar as suas férias, né, ali no local. A Mrs. Hurst é uma irmã do Bingley, que já era casada, e a Miss Bingley é a outra irmã mais nova, que ainda é solteira. Portanto, estão a ver, o diálogo dá-se lá nessa casa que o Bingley tinha acabado de comprar. E que chegar ali um multimilionário, um grande nobre,
Todas as famílias tinham meninas casadoiras, desataram a querer relacionar-se com ele e com os seus amigos e familiares e visitá-los e impressioná-lo. Mas eu vou então ler a passagem, percebermos um bocadinho melhor. Tudo isto veio a propósito dos talentos femininos e aquilo que se entendia por talentos. A conversa captou tanto a atenção de Elizabeth que ela acabou por se distrair da leitura. Depressa pôs de lado o livro e aproximou-se mais da mesa de jogo, sentando-se entre o Sr. Bingley e a sua irmã, mais velha, para seguir a partida. Darcy, a sua irmã cresceu muito desde a primavera? Perguntou Caroline. Caroline era a Miss Bingley. Acha que virá a ser tão alta como eu? Acredito que sim. Neste momento tem talvez a altura da menina Elizabeth. Ou talvez mais. Tenho muita vontade de a rever. Nunca conheci ninguém mais encantador do que ela. Que porte, que maneiras, e já muito prendada para a idade que tem. Toca lindamente piano forte. O que eu acho admirável, disse Bingley, é que senhoras tão novas tenham paciência para se tornarem todas tão prendadas. Todas tão prendadas. Meu querido Charles, que pretende dizer com isso? Sim, todas elas. É o que eu penso. Todas sabem pintar, forrar biombos, fazer malha. Não conheço quase nenhuma que não saiba fazer todas estas coisas. E tenho a certeza de que nunca me apresentaram nenhuma jovem sem me informarem de que era muito prendada. Há muito de verdade no que diz, se tivermos em conta as prendas que refere, disse Darcy. O termo pode aplicar-se a muitas mulheres que não o merecem, senão pelo facto de saberem fazer malha ou forrar um biombo. Mas estou muito longe de concordar com a sua opinião a respeito das damas em geral. Pessoalmente, não conheço mais de meia dúzia a que possa talvez chamar prendadas. Eu também não, disse Caroline. Então, comentou Elizabeth, deve incluir imensa coisa na sua noção de mulher prendada. Sim, inclui imensa coisa. Oh, mas com certeza, exclamou a sua fiel assistente, Tanta Caroline. Não se pode considerar prendada uma mulher que não ceda em muito as virtudes da maioria. Para merecer tal título, uma mulher deve ter um conhecimento profundo de música, de canto, de desenho, de dança e de línguas modernas. Além disso, deve ter uma certa distinção no porte e no andar, no tom de voz, na maneira como fala e se exprime, sob risco de ficar aquém do desejado. Deve possuir tudo isso, disse Darcy. E a tudo isso deve acrescentar algo mais substancial, nomeadamente desenvolver a sua inteligência por meio de extensas leituras. Já não me surpreende que só conheça 6 mulheres prendadas. Muito me admira é que conheça alguma. Tem tão pouca confiança no seu sexo, a ponto de duvidar que tal seja possível. Não conheci nenhuma mulher assim. Nem conheci nenhuma que reunisse em si o talento, o gosto, o zelo e a elegância que o Sr. Darcy descreve. Isto, portanto, respondeu a Elizabeth para terminar. Ora então, como veem, para a aristocracia, um bom modelo era o de uma mulher culta, que sabia falar idiomas modernos, que entendia de música, de estilo, de vários temas, e que tenha certo carisma e expressão que a favoreçam. Frente a isso, Elizabeth, portanto, não põe em dúvida se existe uma mulher capaz de ter todas essas qualidades ao mesmo tempo, não é? Portanto, como ela disse, já não me surpreende que só conheça 6 mulheres prendadas. Muito me admira é que conheça alguma, não é? Como ela dizia. Portanto, o que a Jane Austen advoga nos seus romances é uma educação liberal para a mulher, independentemente de todos estes talentos, pois considera que há uma falta de sensatez no sistema educacional, com grande risco para a vida social, para a escolha de um futuro favorável e até para uma boa convivência conjugal. Portanto, este diálogo é uma perfeita ironia. E, aliás, todo o romance e todas as obras da Jane Austen são mesmo muito carregadas de ironia. Tal como ela expressou nos seus romances, na sua concepção de educação, o modelo de pais exemplares era suficiente para moldar a boa conduta dos filhos. Ela não acreditava muito nessa figura do tutor, tão comum na época, para criar as crianças. E assim o manifestou nos seus romances, nomeadamente numas palavras que a Elizabeth
aqui diz na página 166, né? 66 da minha edição, quando ela, numa conversa com Lady Catherine de Bourgh, que era uma familiar do Darcy, o tal que se apaixonou por ela, mas que, enfim, o romance anda para trás e anda para diante e acaba por, no final, ter um desenlace que, portanto, eu não vou contar, logicamente, mas ela, quando foi visitar lá essa familiar do seu apaixonado, digamos assim, a outra perguntou-lhe exatamente: ainda tem uma preceptora? Nunca tivemos nenhuma preceptora. Nunca tiveram. Como é possível? 5 filhas educadas em casa sem uma preceptora. Nunca ouvi tal coisa. A vossa mãe deve ter feito muitos sacrifícios para vos educar. Portanto, e continua por aí adiante. Era um lugar assente que naquele tempo todas as meninas tinham, e meninas e rapazes, tinham que ter um preceptor. Era nisso que assentava a educação. E tudo isso é desenvolvido aqui nos romances. Eu, infelizmente, não tenho tempo para vos ler mais passagens, para vos falar mais. Leiam o romance. Continua a ser muito atual. E eu diria até cada vez mais atual, porque hoje esta leitura romântica está outra vez na moda e, portanto, não perdeu a mínima atualidade. Não só este romance, mas todos os outros da Jane Austen. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje, sobre esta grande autora inglesa, já com mais de 2 séculos. E espero, olha, para a semana poder cá voltar de novo, para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!